sempre contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te conhecer, eu quero. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje o casal Sérgio Langoff e da senhora Cláudia Vanucci Portari. São diretores da Clínica Feminina Santa Clara. Estão hoje falando sobre um tema muito importante, que é sobre o tratamento à mulher, o álcool, o uso do álcool e as drogas, e o tratamento, que é fundamental. Portanto, vocês continuem prestigiando, tirando suas dúvidas através do nosso e-mail, programaabc@netservicos.com.br, e pelo nosso hotline 11 73 18 84 36. Sempre desse outro lado tem alguém aí, 24 horas para te dar as informações. Pois é, nós estamos falando aqui, o assunto agora aí já inflamei, agora peguei um pouquinho na Cláudia, né? Eu estava falando sobre o amor. É uma coisa, a gente ouve aqui, aqui, nós sempre temos aqui o acompanhamento da nossa igreja Batista Betel. Às vezes a gente escuta uns números tão bonitos aí, que mexe mais nos nossos corações e a gente fica mais emotivos para falar do amor. E você como mãe, não é? Eu disse, o que a gente pode então, já que vocês percebem essa dificuldade entre os casais, trazê-los, aproximar, já que nós estamos vendo o que está ocorrendo. Tem alguma sugestão? Vocês estão incrementando um programa para atrair a família? Principalmente, não é? Para estarem juntos, porque a gente percebeu que há um distanciamento. O que nós podemos fazer? Bom, as dificuldades que a família geralmente expõe para a gente com relação a visitas, né, que são os momentos onde nós temos a possibilidade de trazer esse encontro, não só com a pessoa que está lá, a paciente, a filha, a mãe, a esposa, mas também do contato com alguma mensagem de recuperação para o familiar, não exigir, mas tornar e apresentar a necessidade de que essas famílias compareçam a essas visitas para que possa ser implementado essa ideia ou esse programa de família nos finais de semana. Nos sábados de visita, que são uma vez por mês só, então, inclusive nos argumentos que nós usamos, mas escuta, é uma vez por mês só, a senhora não pode vir, dá um jeito, vem de ônibus, pode descer no centro da cidade, nós vamos até a cidade buscá-la, levamos até a instituição, né? Algumas famílias não dispõem de carro para vir às visitas, ou às vezes quem dirige é o marido não vai, só vai a mãe, né? Então, para poder viabilizar esse encontro, a gente lança a mão de todos esses recursos. Ir buscar na cidade, levar até o sítio, depois levamos de volta até a rodoviária, a gente faz qualquer negócio. E mesmo assim se torna um pouquinho difícil. Mesmo assim alguns não vão. Ou vai a mãe e o pai não vai, né? Tem comunidades que adotam uma forma de sensibilizar a família, o interno fazendo aquela coisa, um tipo de uma reparação, uma carta à família. Não sei se vocês adotam, é um tipo de incentivo, né, de motivação de aproximá-los. Tem alguma coisa assim? Não, o que nós chegamos mais perto disso diz respeito a uma atividade terapêutica mesmo, dentro da instituição, que nós chamamos de autobiografia, né, onde o dependente vai relatar episódios da sua infância, principalmente, né, para a gente poder identificar alguns motivos pelos quais, ou possibilidades, né, que teriam levado ao uso de droga.
E, posteriormente, essa carta ela é refletida junto com uma terceira pessoa, um terapeuta ou uma pessoa de escolha do próprio dependente, para poder estar dando um feedback, para estar dando um retorno em cima dessa carta. Mas, com relação aos familiares, a gente não faz esse tipo de abordagem. O que a gente tenta fazer, o próprio César, psicólogo, ele faz muito em contatos telefônicos com a família, além de nós, eu e a Cláudia, trazer à tona essa necessidade de que eles compareçam às visitas. A gente, nessa modalidade, a gente consegue até um bom resultado. É que existem familiares que já desenvolveram uma resistência tamanha, o processo de negação está tão arraigado ao fato da filha ter entrado no mundo das drogas ou estar consumindo álcool em excesso, ter que passar por uma internação, que realmente não é naquele momento, nem no primeiro, segundo, terceiro ou sexto mês, que ele vai conseguir quebrar esse O preconceito mesmo. Ou um sentimento ainda de revolta. É bem isso mesmo. Eu até acredito que seja mais ou menos o equivalente a ter a surpresa de passar numa banca de jornal e ver a filha na capa de uma revista pornográfica. Caramba! É mais ou menos isso. Realmente, então, se for mais ou menos isso, é chocante para a família. Exato. Foi pego de surpresa. Exato. Engraçado, né? Aliás, hoje tem paródias, tem música, só a família que não vê. Porque é um caminho não tão descarado, as portas estão abertas para todos verem. Exatamente. Então a gente percebe que a família tem muito, às vezes é o bode expiatório, é o dependente. Me diz lá, assim em termos, tem algum diferencial mais significativo entre o programa para homens e para mulheres? Tem. Como eu disse antes, o programa para mulheres, o tratamento para mulheres, até por estudos da própria Unifesp, né, da Universidade Federal de São Paulo, do núcleo da Uniad, ele entende que o tratamento para mulheres tem que ser um tratamento um pouco mais longo do que para os homens, né? Principalmente para a mudança de algumas crenças pré-estabelecidas, essas culturais, que estão muito arraigadas no sentido de ser mãe, esposa, e aí, no caso, usuária de droga ou álcool falidas, né? Então, isso precisa ser mudado. O apoio da família, eu acredito, se faça mais importante no tratamento para mulheres do que para os homens, mas não importante em termos de presença, mas eu diria importante em termos de apoio real mesmo. Talvez até pela própria falta, né, que isso tenha, isso se torna mais importante. Eu acredito que seria isso principalmente, né? Essas diferenças de o lado mais emotivo, mais intuitivo da mulher, né? Ele acaba trazendo essa ideia de que o tratamento muitas vezes não é possível ou que o tratamento é inviável. A gente precisa quebrar tudo isso e para isso a gente precisa de tempo, né? Correto. Assim, você teria assim, em mente um projeto ou aquele que a gente fala assim, se eu pudesse implementar, esse seria um bom projeto, um ótimo projeto para eu ter em disposição aqui na minha comunidade. Porque, por exemplo, eu tenho uma comunidade, não é? A gente tinha algumas comunidades, algumas casas. Hoje a gente tem 3 casas. Eu não tinha um espaço físico como informática. Uhum. Então, hoje eu posso ter um local para informática, uma sala de projeção, uma biblioteca de estudo, um salão de beleza, para incrementar atividades que possa resgatar a baixa autoestima, propiciar incentivo para liberar prazer em substituição da própria falta dos neurotransmissores liberados pelas substâncias psicoativas. Então, eu crio atividades prazerosas. Uhum. Então, nesse sentido, hoje eu estou podendo ter, na medida que eu posso, trago pessoas com conhecimento para dar essa estrutura, porque eles são ávidos de informação. E para a mulher, o que você teria como um bom projeto que a gente pudesse implementar? Olha,
Eu acho que principalmente o que a gente tem realizado, e eu vejo um diferencial muito grande entre o trabalho que nós realizamos e até por casas onde eu já passei e outras que eu não passei, mas tive experiência de conhecer como visitante ou como consultor, nós criamos realmente um ambiente familiar lá dentro, né? Então é assim, são pessoas que vivem em comunidade, que se ajudam, tem o apoio emocional meu, da Cláudia, dos outros profissionais também, não são simplesmente pessoas que vão de manhã para trabalhar e saem no final da tarde sem dar uma resposta positiva, sem dar um acolhimento, sem dar carinho, atenção. O que eu gostaria muito hoje de poder estar implementando, que ainda não temos até recurso financeiro para isso, seria sim, talvez um laboratório, talvez não, com certeza, um laboratório de informática, uma academia, pelo menos com alguns equipamentos básicos para poder até estar melhorando essa questão da autoestima, do Também visual libera muito delas. endorfina, isso é importante. Exato. Traz prazer, satisfação. E eu acho que é isso, principalmente nesse momento seria isso. Como você mesmo disse, o espaço que nós temos lá é muito bonito, né? Nós já temos assim, e o cronograma delas é bastante preenchido, né? Nós não temos praticamente durante o dia horários que poderiam ser considerados horários ociosos, não existe isso, né? Tem um pequeno horário entre o almoço e a primeira atividade terapêutica da tarde, que é um horário de descanso para elas, quase como se fosse uma siesta, uma sonequinha, mas é só isso. Durante o dia, desde o horário em que acordam, às 7h30 da manhã até às 6 horas da tarde, que é a última atividade, elas estão ocupadas o tempo todo. Eu já percebi, porque é muito grande lá o espaço. São aulas de arte, né? Agora nós vamos, a partir de junho ou julho, já implementar aulas de arte. Tem uma professora que eu tô contatando já para fazer um acerto com ela para dar aulas de arte. Tem os grupos do psicólogo, tem o atendimento individual, os grupos terapêuticos de 12 passos e tudo. Então elas têm o dia bastante ocupado. Tá, aulas de educação física também. Sim, tem uma bela piscina, que eu vi, um belo campo. Tem. Agora no inverno fica mais difícil, É né? difícil. Cláudia, me diz, você não sendo mãe de um dependente químico, não é, correto? Não. Como é que você lida para passar para essas mães? Porque elas têm curiosidade e elas acabam se identificando com a experiência de vida de mães, de pais. Que feedback? Como é que você assim sai de certas situações ou não sai? Então, olha, é como eu já disse, né? Eu acredito que seja muito difícil a gente ter um dependente químico, né, em casa. A família adoece, né, física e emocionalmente. Então, assim, o que eu diria, né, para essas mães, para essas famílias, que procurem ajuda, né? Existem vários grupos, de né? muito ajuda. Laranon, Alanon, Amor Exigente. E uma coisa que eu percebo, algumas residentes nossas, em que os pais frequentam grupos de amor exigente, elas se adequam mais a tudo lá dentro. É mais fácil a adaptação delas, né? Porque elas já trazem de casa aquele apoio, né, que é para ser dado a elas. Né? Então, eu acho que isso é fundamental, é procurar ajuda, procurar informação, é muito importante. Vocês chegam a cobrar, assim, por exemplo, com uma carteirinha, que assinem, que estão frequentando um grupo, não importa qual seja? Quer responder? Não, Pode falar. por favor. Ainda não. Mas a gente, como o Sérgio disse, né, nas visitas que a gente tem mensalmente, nós orientamos as famílias, né? É complicado a gente impor algumas coisas, né? Tem famílias que estão mais abertas, outras não. Como o Sérgio disse, negam ainda muito o problema, né? Mas a gente orienta sim, a gente pede que frequentem grupos, a gente até passa endereços, né, para que frequentem grupos de ajuda. Quando não tem assim um grupo, eu normalmente sugiro uma igreja. Pergunto primeiro se a pessoa tem uma crença, não é? Porque tem pessoas que têm assim, já aquela, como você falou, né, Sérgio? A barreira, falou da dependência. Agora, como a igreja é uma ferramenta neutra e de uma potencialidade incrível, então tem certas religiões que ajudam demais. Ainda se a pessoa tem um pouco de cultura,
religiosa, não é? Fica mais fácil. Aham. Porque a gente tem que resgatar o amor, tocar no coração dessas famílias, que eu percebo que é um pouco difícil. Então, pelo menos a igreja é um lugar que pressupõe-se que a pessoa vai se tornar um pouco mais humana, mais sensível à causa do próximo. Você não pergunta, qual a finalidade nossa aqui? Não é? Ajudar quem está bem? Então, fecha tudo. Para o bonde que eu quero descer, Sérgio. Me conta, qual é a proposta da sua comunidade? Olha, quando a gente fala em núcleo de estudos, pesquisa, TRE, PPR, toda essa parafernália terapêutica que existe para tratamento de dependência química, pode dar até a impressão de que a gente, de uma certa maneira, ignora o lado espiritual. Mas a doença da dependência química é uma doença espiritual, né? Então, o resgate aos valores espirituais são indispensáveis ao tratamento, né? Se a pessoa chega dentro de uma instituição sem uma crença num poder maior do que ela, ou num poder superior, ou em Deus, com certeza ela tem que encontrar isso ainda no período que ela estiver em tratamento, porque é só isso que vai poder realmente dar suporte para a manutenção do tratamento e da recuperação. E aí, quando a gente fala em espiritualidade, a gente, além de lembrar de Deus e daquilo que, de todos de tudo isso que envolve a espiritualidade, Deus e religião e tudo, a gente fala principalmente da relação com o outro, né? A espiritualidade no nível da relação interpessoal com outras pessoas é que torna realmente viável a recuperação. Por quê? Porque a dependência química ativa, ela retira da pessoa a capacidade de acreditar, de confiar, de depositar algumas das suas dúvidas, das suas queixas e das suas necessidades para outras pessoas. Até por desconfiança mesmo, ela estabelece aquelas barreiras daquele mundo que ela estava vivendo já há tanto tempo, né? onde tudo é vil, tudo é muito feio. E ela traz esse comportamento para dentro da instituição e a gente tenta, né, através, não com uma religião específica ou direcionamento religioso, mas com direcionamento realmente espiritual, né, dando sentido a ela de que para que ela possa dar manutenção e prosseguir em recuperação, ela precisa sim da presença de outra pessoa, da sugestão de uma terceira pessoa, do conselho, do apoio, né? Então nós estimulamos muito isso dentro da instituição. Você tem, às vezes, dificuldades de uma ou de outra que não aceita? Olha, eu sinto menos resistência das mulheres do que dos homens no que diz respeito à religião. A religião, né, com os homens eu senti uma resistência maior. Alguns deles vinham, inclusive, dizendo-se ateus, que não acreditavam em nada. Mulher não, mulher eu acho que ela vem já com um componente, né, espiritual forte. É mais fácil trabalhar com isso, né, com a mulher. Também percebo. Você tem mulheres casadas? Tenho. Tem. Tenho. Hoje, atualmente, acho que pelo menos umas 2 ou 3 são casadas. E como é que lida, assim, no caso da criação dos filhos, que suporte que é dado a elas? Olha, os filhos vão visitar, essas em particular que estão lá hoje conosco, os filhos vão visitar, apoiam o tratamento, apoiam a internação, entendem como doença a problemática do abuso de drogas e álcool, e tem corroborado bastante, né, com o tratamento dessas mulheres que tem lá conosco hoje. O que normalmente buscam em você, Cláudio? O que você percebe que elas, como você não é adicta, porque elas sempre ficam olhando? Por quê? Porque você e não é estranha, mas deve, assim, causar até uma certa curiosidade. Tem coisas assim, pertinentes, ou coisas assim, meio interessantes para você falar, pitoresca, que ocorrem? Não, olha, na verdade, o que eu percebo é que elas buscam em mim, né, uma mãe, a mãe que talvez elas não tenham tido em casa, às vezes uma conversa de amiga. Elas buscam, na verdade, carinho, afeto, né, é o que eu sinto. Acho que não tenho nada assim de tão especial. De tão especial para dizer, mas isso para mim é muito importante. Não ocorre né? assim? Porque, na verdade, é uma troca.
eu também recebo muito carinho, Sim, muito. pela carência, Sim, dão muito. sim. E então, assim, é uma troca muito legal que a gente faz. E não tem, às vezes, algum acontecimento que te chama a atenção? Não. Não, mas eu acredito que, Sérgio, como é que você, assim, às vezes nunca ocorreu, por exemplo, de uma recaída dentro da casa? Não, dentro da casa... Ou de fugir? Muito no início, nós tivemos uma... Não chegou a ser uma alcoólica que tinha lá, uma alcoólatra. E ela entrou numa ocasião dentro da cozinha, e nós tínhamos aquele... nessa época nós ainda nós trabalhávamos com uma colaboradora que era cozinheira. E ela vacilou com a porta da cozinha aberta e a residente entrou lá e tomou o álcool em gel de... O álcool. O álcool em gel, pensei que era o vinagre. Deve ter batido com água e tomado, mas foi a única vez que aconteceu algo assim. Fugas. Nós temos poucas fugas nesse um ano, nós tivemos poucas fugas porque, principalmente, mesmo as internações que nós recebemos que vêm com um certo caráter involuntário ou involuntárias e tudo, rapidamente nós trazemos para o convívio com as outras, porque acreditamos também que uma internação onde se tranca uma pessoa por longos períodos, ela corre o risco de não funcionar, né? Pela própria, cria revolta, cria resistência posterior ao programa, ao tratamento. Então, a nossa ideia, mesmo daquelas que vêm involuntárias e tem que passar algum tempo por observação, rapidamente a nossa tentativa é de trazer para convívio com as outras pacientes para que possa evoluir mesmo, né, em tratamento. Agora, você falou a respeito de peculiaridade dentro da instituição, não obstante, a gente não pode esquecer que se hoje eu tenho lá aproximadamente 15 residentes, são 15 TPMs por mês, né? Aliás, Deus. 16. Então, isso é um fato. 16 TPMs por mês. Isso é um fato, tá vendo, Cláudia? Como tem? Sempre tem, não é? Pois é, nosso papo está muito bom, mas você tem um minuto para fazer a sua despedida agora e mandar uma mensagem para o nosso telespectador. Agora você me pegou realmente de surpresa. Bom, para aquelas mães e pais que estão assistindo o programa, maridos, familiares de mulheres que dependem de álcool ou drogas, é sempre bom lembrar que a dependência química e o alcoolismo são doenças que matam, né? A ajuda para a problemática do uso de drogas e álcool, que talvez os senhores já tenham buscado de outras maneiras, né? Rezando, ambulatórios psiquiátricos ou outro tipo qualquer de tentativa de fazer com que o problema seja sanado, não vai funcionar. O que funciona realmente é uma abordagem completa, com todas essas possibilidades juntas, e o lugar onde se pode encontrar isso realmente é numa internação, né? Tanto para os meninos quanto para as meninas, para os homens e para as mulheres, dentro de uma internação, retirados daquele convívio, não só do próprio convívio familiar, que já está bastante deteriorado, mas do convívio social também, é que se torna muito importante uma internação, uma intervenção, e principalmente parar de negar o problema, né? Negar que o problema existe não vai tirá-lo de lá. Tá, né? certo. Nós agradecemos a presença do casal Sérgio Langov e Cláudia Vanucci. Como passou rápido. Muito obrigado pela presença e dizer aos nossos amigos que esse programa tem apoio da instituição Cláudia Manso, que dá apoio não só ao dependente químico, como aos familiares, tem apoio da Igreja Batista Betel de Santo André, do Corpo de Voluntariado do canal NET Cidade e também do nosso amigo Djalma Lorenzini, que fornece o arranjo todas as semanas, e também da nossa amiga Ângela de Trajes a Rigor da Rua Piauí 999. Nosso muito obrigado, agradecemos a todos e dizer a você, se você tem um tematista na sua comunidade, entre em contato conosco, esse é um programa democrático e todo tipo de compulsividade é o que nós precisamos falar, que atenda à nossa necessidade, principalmente da dependência química. Nosso muito obrigado, um abraço e até o próximo programa.
peço, vem me encontrar. Vem, ó Pai, me encontrar. Estou fraco pra levantar. Em tuas mãos quero me segurar. Meu clamor tu podes ouvir. Abre os braços pra me amparar. Eu espero em ti, ó Pai. Me coloco a teus pés, te peço, vem me encontrar. Vem, ó Pai, me encontrar. Estou fraco pra levantar, mas em teu manto basta eu tocar. Meu clamor tu podes ouvir. Abre os braços pra me amparar. Eu espero em ti, ó Pai. Meu clamor tu podes ouvir. Abre os braços pra me amparar. Eu espero em ti, ó Pai. Teu perdão tu podes dar, eu sei, e meus erros reparar, pois quero te servir com seu toque. Com seu toque, Minha vida vai mudar. Então toca-me, 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 toca-me. Me coloco a teus pés, te peço.